Deus reafirmou suas promessas e lhes mostrou toda a terra dos cananeus como a terra prometida. Aleluia. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Essa foi uma das ordens de Deus. Aleluia. Eu acho interessante que Abraão deveria ter feito conforme o Senhor mandou, sair do meio da sua parentela. Ele não saiu completamente do meio da sua parentela. Levou seu pai e seu sobrinho Ló. Então ainda fazia parte, família ainda estava no meio. Pois a família de Abraão era uma família idólatra, servia a vários deuses. E Deus tinha um chamado na vida de Abraão para que Abraão saísse dessa terra e fosse a uma terra que ele iria mostrar, uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Abraão confiava em Deus e confiava que Deus estaria com ele na sua jornada, na sua caminhada. Meus queridos, amados irmãos, muitas das vezes somos chamados por Deus. Deus nos chamou para uma grande obra, mas muitas das vezes falta confiança em nosso Deus. Falta que nós confiamos que Deus está conosco, que Deus está aqui neste momento, que Deus está contigo aí agora. Falta esta confiança que Deus vai conosco, que Deus vai nos dar vitória na jornada, que nós iremos passar momentos difíceis, mas Deus vai nos dar vitória. Se nós faltar água para beber, Deus irá fazer sair água da rocha. Falta essa confiança. Se faltar comida, Deus irá mandar o maná do céu. Falta esta confiança no Todo-Poderoso. E nós precisamos confiar em Deus, meus queridos amados irmãos. Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus que operou ali no deserto, mandando maná, tirando água da rocha. Aleluia. Sarando as águas que estavam amargas, boas para beber. Falta esta confiança em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Eu preciso confiar mais no Senhor. Você precisa confiar mais no Senhor. Aleluia. Abraão enfrenta a escassez em Canaã. Segundo ponto, Abraão enfrenta a escassez em Canaã. Diz a palavra de Deus que a primeira provação foi ter que deixar sua terra, sua parentela e seus amigos. A segunda, a esterilidade de sua esposa e a fome na terra. O crente fiel também enfrenta crise e provações. O Senhor estava treinando o seu povo, o seu servo, devido à fome. Abraão tomou a decisão de ir para o Egito. A fartura que existia no Egito era semelhante à fartura que o mundo ilusório, a fartura do mundo ilusória. No Egito, por pouco não perdeu sua esposa, pois com medo mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Aleluia. Nos diz a Bíblia, meus queridos, que Abraão passou escassez, momentos difíceis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos conta a história que ele passou provações e não foi fácil as provações. O seu povo morrendo de fome no deserto. E aí ele toma uma decisão de ir para o Egito. Mas quem disse que essa decisão de Abraão foi certa? Por Abraão ter tomado esta decisão, aleluias, ele passou momentos difíceis, quase perdeu sua esposa, Sara, quase perdeu sua esposa, ainda mentiu por medo, dizendo que era irmão de Sara e não que era o seu esposo. Aleluias. Muitas das vezes tomamos decisões, meus queridos, que não são as decisões acertadas, pois não temos uma total visão do que irá acontecer no futuro. Se Deus abrisse a nossa visão hoje, e muitas decisões que nós iremos tomar a partir de hoje ou de agora ou de alguns dias que antecederão, que virão, se Deus nos mostrasse o futuro delas, nós não tomaríamos essas decisões, porque nós não conhecemos o futuro.
Abraão não era onisciente, Abraão era um homem como eu e você, era um homem como eu e você, sujeito a falhar, errar, um homem como eu e você, e ele toma a decisão de ir para o Egito, mas não foi uma decisão acertada, pois lá aconteceu o que aconteceu. O Egito, havia fartura no Egito, havia pão no Egito, assim como lá no mundo tem fartura. Como no mundo você pode ser saciado, como no mundo nós podemos ser saciados do nosso prazer, aquilo que nós temos vontade, nós podemos saciar, pois o mundo é uma bandeja que o inimigo oferece, nós podemos saciar, mas quem disse que é a melhor opção? Quem disse que é certo e quem disse que é a decisão certa a ser tomada? Aleluia! Muitas das vezes precisamos perecer no deserto, passando fome, aleluias, passando sede, para nós termos a verdadeira visão de Deus, da verdadeira decisão a ser tomada, aleluia. Talvez por isso você está passando por esse deserto, talvez nós passamos por esse deserto, essa escassez, que o nosso coração deseja tanto ser saciado, não é? A nossa vida deseja tanto ser saciado e não é. Talvez nós podemos dizer hoje, eu queria que a minha casa fosse assim, eu queria que a minha vida fosse assim, eu queria que os meus filhos fossem assim, eu queria que a minha descendência fosse assim, que a minha casa fosse assim. Aleluia. Mas não depende de nosso querer, depende do querer de Deus, depende do meu crer, que Deus irá mudar a história, que Deus irá abrir uma porta no deserto, na escassez, o Senhor irá dar um livramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus vai abrir porta, aleluias, e te dará livramentos, creia nisso, nesta promessa do Senhor. Nosso Deus é um Deus que abre porta onde não existe, aleluia. Aonde não existe, Ele faz existir. Ele pegou do pó da terra e fez o homem que sou eu e você. O que é que Deus não pode fazer? Oh, glamachoremenevias, toreande manai. Aleluia, Deus é o Deus do impossível. Nós servimos um Deus do impossível. Precisamos cair na real. Eu sirvo, você serve a um Deus que tudo pode. O que é que você quer que esse Deus faça? Creia, peça, interceda, profetize e Deus irá cumprir, Deus irá agir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados irmãos, Abraão enfrentou escassez, nós também enfrentamos. Jesus disse, neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo sem poder, aleluia, sem usar o seu poder de Deus, como homem, como eu e você. Nós também podemos vencer na autoridade, no poder do Espírito Santo, aleluia. Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Abraão, meus queridos, também enfrentou um desafio muito grande. Impossível aos olhos humanos, impossível. E era ser pai, e Deus havia feito essa promessa a ele, que ele seria pai de uma grande nação. Mas como ser pai de uma grande nação? Sendo velho, já de 100 anos de idade, aleluias. Mas promessa de Deus, meus amigos, meus amados irmãos, são promessas de Deus. Promessa é promessa de Deus. Passa céu e terra, mas elas não falham, não caem. De alguma forma Deus vai fazer. De algum jeito Deus irá fazer, aleluia. Talvez nós iremos pensar de uma forma, mas Deus pensa de outra. Talvez na nossa mente pequena, na nossa visão pequena, nós enxergamos que é impossível, mas na visão de Deus é tremenda, é demais, aleluia. Deus pode todas as coisas. De Abraão com 100 anos, aleluia. Sara com 99 anos de idade, deu à luz um filho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus é fiel e Deus cumpre as suas promessas, aleluia. Eu não sei quais promessas Deus te fez, mas tenho certeza de uma coisa: serão cumpridas. Serão cumpridas. Há promessas incondicionais e promessas condicionais. Há promessas que dependem da minha obediência, da minha fé, da minha crença, de eu crer, aleluias. E o Senhor realiza, mas há promessas que são incondicionais. Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu tenho fé ou não tenho fé. Ou eu estou esperando ou eu não estou esperando. Vai acontecer. São promessas incondicionais do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, para encerrarmos, aleluias. Terceiro ponto, as promessas de Deus na vida de Abraão. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Outra, engrandecerei o teu nome. Terceira, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este chamado de Abraão é tremendo. Deus diz: far-te-ei uma grande nação, aleluia. E nós vemos a promessa cumprida, a nação de Abraão, uma geração tremenda. Deus disse que seria como as estrelas do céu, e Deus honrou, Deus honra, aleluia, a nação de Abraão, uma nação tremenda, e nós fazemos parte, a igreja faz parte desta nação, da geração de Abraão, aleluias. Nós fazemos parte do Israel de Deus espiritual. Eu faço parte, fazemos parte da família de Abraão, aleluia. Nós fomos, aleluias, entronizados na família de Abraão, como enxerto, aleluias, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação e abençoaria a sua nação. Segundo, engrandecerei o teu nome. O Senhor é fiel em cumprir com a sua promessa. Se Deus prometeu algo a você, não importa o quanto tenha que esperar, Ele vai cumprir, aleluia. Deus diz que engrandeceria o nome de Abraão, aleluia. Abraão é conhecido como amigo de Deus, aleluia. Nós vemos aqui, diz assim, Abraão foi ele ter experimentado um relacionamento íntimo com Deus. Abraão conhecia o Senhor a ponto de ter sido chamado amigo de Deus. Não há nada melhor do que uma vida em comunhão e intimidade com Deus. Abraão tinha comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão, intimidade com o Senhor, meus queridos. Precisamos ser conhecidos como amigos de Deus, como íntimos de Deus, aleluias. Precisamos nos aproximar mais de Deus. Os dias são trabalhosos e difíceis e têm nos distanciado de Deus. Nós temos afastado muito do Senhor, mas precisamos retornar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, aleluias, aleluias, voltar ao primeiro amor, nos unir mais a Deus, nos aproximar mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como falamos, em Abraão, todas as famílias da terra são benditas. Aleluia. Nós entramos na família de Abraão, através de Cristo Jesus. Aleluia. Somos co-herdeiros juntos com Cristo Jesus, da salvação eterna. Aleluia. E aí nós fazemos parte, aleluia, da família de Abraão. E aqui diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da família de Abraão, todas as famílias da terra são benditas, aleluia, são abençoadas em nome de Jesus. Meus queridos, foi mais uma lição da nossa EBD. Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe. Que esta palavra venha fazer aquilo que apraz, que está designado no coração de Deus, na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê livramentos, que Deus te ensine cada dia mais a viver na presença do Senhor. Ore por nós.